que a DEIC de São José do Rio Preto cumpriu na manhã de hoje 8 mandados de busca e apreensão na capital paulista, Grande São Paulo e também em Sorocaba. A DEIC participa com outras equipes compostas aí por 30 policiais civis da Operação Cyber Connect. E investiga também os crimes de estelionato de fraude eletrônica. A Larissa Lima está comigo aqui ao vivo também. Lari, boa tarde para você. Está na delegacia da Polícia Civil aqui em São José do Rio Preto para falar a respeito dessa operação, direto de uma coletiva de imprensa, porque hoje pela manhã teve toda essa movimentação aqui na cidade, né? E a gente quer saber também em que pé que está toda essa situação. Tivemos alguns presos também depois desses mandados aí de busca e apreensão, ou somente aí objetos foram apreendidos? Conta pra gente. Oi, Josi, ótima tarde a você e a todos que acompanham o BG de hoje. Tivemos, sim, prisões preventivas, prisões em flagrante e também, várias outras coisas que foram apreendidos, materiais, tudo que será agora avaliado e anexado a esses inquéritos policiais que foram abertos pelas equipes não só do DEINTER 5, mas também do DEMACRO. Esse trabalho, Josi, de aproximadamente 3 meses, de acordo com a Polícia Civil, que resultaram hoje nessa mais uma fase, nessa terceira fase da operação, onde foram cumpridos aí mais de 100 mandados de busca e apreensão, um total de 19 prisões, sendo 17 preventivas e 2 em flagrante. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre isso é o doutor Cavalcante, que já está aqui ao meu lado. O doutor vai trazer mais detalhes desse trabalho que já vem sendo realizado por eles há alguns meses, né, doutor? Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Explica pra gente, doutor, uma mobilização grande por conta de uma crescente desses números, nesses crimes, cibernéticos. Com certeza, houve uma migração dos crimes, tanto que os crimes de furto estão se reduzindo e outros crimes mais violentos. E nós temos, no caso, as pessoas estão migrando para o crime cibernético, que é um crime que ele não corre grandes riscos. E ele, através de uma ligação telefônica ou de um contato por computador, ele obtém ganhos e ele não tem riscos. E no caso, para a prisão, fica um pouco mais difícil para eles. Então, eles estão migrando os criminosos para os crimes cibernéticos. Doutor, explica para a gente um pouquinho esses detalhes todos que vocês passaram durante a coletiva, mas é importante ressaltar para o pessoal de casa, são cerca de 20 categorias, modalidades de crimes que eles praticam. Quais seriam as mais comuns utilizadas para o pessoal de casa até ficar em alerta? Perfeito. A principal é o falso boleto, que a pessoa paga uma conta, um boleto, pensando que é para uma determinada pessoa e na realidade vai para outra. Então ela tem que estar sempre sabendo para quem ela está identificando, se aquele boleto se refere à conta que ela tem que pagar. Tem que fazer sempre essa verificação. Chegou um boleto que não veio da fonte normal, olha, segunda via do boleto para pagar. Ela tem que observar se realmente aquele boleto está sendo para o banco ou para a empresa que ela tem que fazer o pagamento. Fora isso aí, nós temos outras modalidades. Nós temos uma modalidade, por exemplo, o cidadão liga, falando, olha, bati o carro, pai, o senhor pode me mandar o dinheiro aqui para pagar? E não é o filho que está fazendo aquilo, é uma outra pessoa. O senhor pode me emprestar, passar R$200, R$500? E se o valor é pequeno, o que acontece? A pessoa fica com vergonha depois de registrar que foi vítima de um estelionato. Valores maiores, as pessoas registram. Então a gente pede a todos que, independente do valor, não tenham vergonha, procurem a polícia e façam um registro, para que não fique subnotificado e nós tenhamos a verdadeira quantidade de ocorrências a esse respeito. É importante a gente falar também do prejuízo causado a essas vítimas. Só na região de Rio Preto, o doutor falou que foram aí cerca de 5 mil pessoas, um prejuízo estimado em 130 milhões de reais, doutor. Perfeito. São em torno de 5 mil pessoas e mais de 130 milhões de reais. E esses prejuízos, as pessoas estão fazendo isso através da internet, por telefone, por computador, e as pessoas que não tomam aquelas cautelas, por exemplo, vão comprar um carro, elas não têm certeza que elas estão comprando o carro daquela pessoa. Eu tenho no caso de eu tenho uma cota premiada, eu tenho uma cota essa cota já deu certo, mas é mentira, isso nem sempre. Você vai comprar por um valor menor um carro? Não vai. Vou comprar um produto que por 20% do valor desse produto. No nosso caso, na nossa região, uma das pessoas que teria praticado esse tipo de crime, ela vendia produtos por 20% do preço. A pessoa comprava um, comprava dois e era entregue. Depois a pessoa fazia o quê? Uma compra muito maior, um valor muito maior, que não era entregue nunca. Isso gerando um prejuízo para mais de 40 pessoas na região de Votuporanga, mais de 5 milhões de reais de prejuízo para as pessoas que acreditaram nessas compras fictícias.
Vamos falar dos presos, doutor, dessas pessoas detidas, né? Um total de 19, algumas aqui na nossa região. Quais são as principais que vocês conseguiram deter? Justamente essa do caso de Votuporanga, que era a que mais nos interessava nesse momento, porque o número de vítimas é muito grande, o valor é mais acima de 5 milhões. E em São Paulo também, que foi presa também, acabou sendo presa uma senhora que tinha uma falsa central telefônica, que era a central telefônica, era a central bancária. Eles se passavam pelo banco, por uma pessoa que trabalhasse no banco, que fazia um contato com a vítima, pensando que era o banco, autorizava fazer algumas transferências. E eles faziam transferência do dinheiro da pessoa. A pessoa tomou um prejuízo de mais de R$1.500.000 na nossa região. Então, cumprindo o mandado de busca para apreender esses computadores, os celulares, esses eletrônicos dessa pessoa que praticou esse crime em desfavor de uma vítima de Rio Preto, nós chegamos na casa, os nossos policiais chegaram nessa casa e localizaram o quê? Entorpecente com o esposo dessa pessoa. Daí ele foi autuado por tráfico de entorpecente. Esses detidos permanecem presos? Perfeito. Eles permanecerão presos até audiência de custódia para que o magistrado delibere. Se for o caso de permanecerem presos, após essa prisão, como é prisão preventiva estando decretada, eles serão recambiados para o juízo natural, para o local onde eles praticaram o crime, para ficarem à disposição da Justiça Pública do local que expediu o mandado de prisão. A gente aproveita para parabenizar, né, José, esse trabalho da Polícia Civil sendo deflagrado não só aqui na nossa região, em São José do Rio Preto, mas em outras 20 cidades daqui de São Paulo. O doutor segue à nossa disposição, José, caso você tenha alguma dúvida ou orientação. Lari, tenho sim. Depois você mande um grande abraço aí para o doutor, agradeço a participação dele aqui no nosso Balanço Geral, sempre gentilmente ele fala aqui conosco nessas operações. Pergunta para o doutor, porque ele falou desse grande prejuízo na cidade de Votuporanga, cerca aí de 5 milhões de reais, e dessa venda de produtos também, né? Eu acho, se o doutor puder falar, quais são esses produtos, o que era para explicar melhor, porque de repente tem outras vítimas envolvidas também, até para a gente falar diretamente com a população, né? Olha, era esse produto, era aquilo, o que era vendido, já que nós tivemos aí, ele comentou cerca de 40 vítimas, né? E esse prejuízo milionário lá na região de Votuporanga. O que seriam esses produtos? Era um produto, eram vários produtos? O que era vendido aí por esses bandidos? Doutora Josi ressaltou algo importante na ocorrência de Votuporanga, em relação, né, não só a esse prejuízo grande para essa vítima, mas também de alguns produtos que eram comercializados. Vocês conseguiriam citar quais seriam nesses tipos de produtos, até para alertar também a nossa população da região? Produtos de utilidade doméstica que eram vendidos como se fosse de uma grande empresa, que a pessoa dizia que trabalhava para a grande empresa, tinha um crédito com essa empresa e convencia as pessoas que aquele produto viria daquela empresa. Então, eram produtos eletrodomésticos em geral. Por essas pessoas, né, que tiveram esses prejuízos, elas poderão ser ressarcidas de alguma forma? Então, nesse caso, em todos os casos, os delegados responsáveis pelos inquéritos, eles pedem ao Poder Judiciário, através de medidas assecuratórias, para que esse material seja apreendido, sejam sequestrados esses bens para no futuro serem ressarcidos. É importante a gente falar também, por último, para a gente encerrar sua participação, a orientação para o pessoal que está nos assistindo, não, independente da idade, né, doutor? Não tem uma questão de ser apenas vítimas idosos, mas todos estão, querendo ou não, à margem. Perfeito, todos correm esse risco, porque as pessoas que praticam esses golpes estão bem preparadas, eles têm uma lábia muito especial, eles são pacientes e conversam de maneira a convencer a pessoa que aquilo que eles estão falando seja verdade. Vamos transferir para o outro setor, e vão indo com isso, a pessoa passa a acreditar que aquilo realmente é uma operação verdadeira, o que não é. Então, se houver dúvida, pare tudo, não faça. Ok? Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu banco. Se for um site, vá procurar no site se realmente aquilo existe, para não correr o risco de falar com uma pessoa, pensando que está falando com outra e ser vítima de algum crime cibernético. Doutor, mais uma vez agradecemos a participação aqui no Balanço Geral. Josi, aquilo que o doutor falou, né? Evitar essas transações imediatas ali na correria, porque os bandidos acabam se aproveitando disso. Tá certo, Lari. Obrigada ao doutor também. Bom trabalho para você, tá? Qualquer novidade, você me chama novamente aqui no nosso Balanço Geral.